Meu nome é Manuel Deus, sou professor e consultor e hoje estou na TV Relacionamento. E aí, girando com Suzy Aires, hoje a gente vai ter um bate-papo com essa pessoa maravilhosa, Marta Barreto. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela é tudo de bom, gente, vocês não têm noção. Ai, Suzy, assim você me deixa constrangida. Bom, como ela falou, meu nome é Marta Barreto e hoje eu atuo como terapeuta emocional e comportamental, mas eu tenho uma história grande já com o empreendedorismo, sabe? Na verdade, eu comecei a empreender com 19 anos. Eu fiz bacharel em educação física e quando eu entrei na faculdade, Suzy, eu já quis abrir uma academia. Sabe aquela mente empreendedora, veia empreendedora mesmo. Fiquei alguns anos, né? Fiquei por 10 anos. Só que nesse período eu sou apaixonada por pessoas, sempre fui. E aí eu montei uma clínica de estética. Uma clínica de estética? Uma clínica de estética. E na estética virou assim uma grande paixão da minha vida, né? Hoje eu entendo por quê. Porque, na verdade, o meu desejo sempre ver as pessoas bem, com a autoestima lá em cima, as pessoas felizes. Porque, assim, normalmente a pessoa ela entra para uma clínica de estética, normalmente ela entra triste e ela sai feliz. Verdade. E por 21 anos eu tive salão de beleza e clínica de estética. Ela estava até me falando daquela história do salão, que ela teve salão de beleza mesmo. Eu cheguei a ter, na verdade, eu cheguei a ter 300 colaboradores, né? Então, assim, foi uma grande rede, foi muito bom, foi um aprendizado, foi o amor da minha vida, assim, foi a estética, foi o salão de beleza e essa expertise, e aí eu trouxe pra mim, sabe? Eu não poderia desperdiçar isso. Então, logo quando eu vendi o meu salão, né, meu último salão, algumas pessoas começaram a me procurar, porque eu comecei a me desenvolver na área de gestão de pessoas. Gente, é uma história bacana, hein? É lindo, né? Porque assim, tudo, Suzy, tudo que a gente for fazer hoje, nós precisamos de capital humano. Sim. E hoje, qual é o grande desafio? É o relacionamento humano, né? Que é a grande máquina que gira tudo isso. E aí eu me aprofundei em gestão de pessoas. Fui fazer coach, fiz todos os cursos de coach que você puder imaginar. Fui para a Universidade de Ohio fazer coaching em liderança, me apaixonei. E enquanto isso, pessoas me procurando. Só que, o que eu percebi quando eu fazia, né, os meus processos de coaching? Que nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. E quando nós estamos conversando aqui, nós estamos utilizando a nossa mente consciente, que ela é extremamente crítica e analítica. Sim. Então nós estamos conversando aqui, você está me observando, eu estou te observando, o nosso público está nos observando, só que a verdade, as reais emoções estão no subconsciente. Então o que eu fiz? Eu fui fazer hipnose clínica, porque eu queria hipnose clínica, porque eu penso que se uma pessoa quer performar melhor, por exemplo, no trabalho, né? Porque eu tenho essa veia empreendedora, então muitas pessoas me procuram que querem performar, querem alavancar seus negócios, querem abrir mais clínica de estética, querem montar franquia. Então muitas pessoas me procuram. Então eu sabia que o que ela estava falando não era a verdade, podia ser a verdade para ela no âmbito em que ela enxergava. Sim. Só que o verdadeiro bloqueio estava no subconsciente. Então eu busquei hipnose clínica, me aprofundei na hipnose e aí assim abriu, né, uma vastidão, né, de possibilidades da gente conseguir fazer com que a pessoa ela realmente se descubra, com que a pessoa ela se cure. Muitas vezes se cure de depressão, ansiedade, pânico, traumas da infância. Então assim, é incrível.
Só que o que aconteceu? Com a hipnose, e por eu ter vivido dentro de clínica de estética, as pessoas começaram a me procurar para fazer hipnose para emagrecer. Porque já era o meu nicho. Tem um porquê. Já era o meu nicho, porque né? ela é especializada Da parte da estética. também, né? E aí eu comecei a utilizar muito a hipnose para o emagrecimento. Só que assim, para quem gosta de entregar o seu melhor, que é o meu caso, eu gosto de entregar sempre o melhor. Quem me conhece sabe, em tudo que eu fiz, era sempre o melhor. Era o melhor produto, era o melhor serviço, era a inovação que tinha dentro do momento. Eu sempre fui dessa inovação. Então, o que aconteceu? Eu fui buscar mais um aperfeiçoamento. Então, eu fiz nutrição emocional e comportamental. E o que eu aprendi nisso? Né? É uma coisa muito óbvia, mas eu aprendi isso. Que as pessoas, elas comem por fome emocional. É verdade. Por fome emocional. Então a gente sabe que, eu sempre falo assim, existem muitas academias, existem muitas dietas no Google, a gente tem acesso a tudo isso hoje. E por que a obesidade continua aumentando? Porque a obesidade, ela não está somente no comportamento, ela está no emocional das pessoas. E aí, juntamente com essa técnica, né, com essas técnicas, com essas ferramentas da nutrição emocional e comportamental, eu ajudei muitas pessoas a emagrecerem de forma natural, de forma consciente e de forma saudável. Olha, gente, que bacana isso. E aí não para por aí, né? Não, ela não para, mas eu vou parar ela. Porque senão e ela tem uma história muito grande, muito bacana. É verdade. E é uma mulher que inspira outra mulher, com certeza. Mas agora eu quero falar com vocês sobre óculos. Gostaram do meu óculos? Tem lançamento da Urber aí na Provisão. Vamos lá? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Os meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de som. Marta, uma querida, Marta, eu quero que você fale o que você fez comigo, porque ela fez uma coisa comigo, gente. Bárbara, eu amei, fiquei apaixonada, alucinada e achei ótimo. A biorressonância. Então, não bastando eu estar ajudando as pessoas a emagrecer, quem vem com uma obesidade mais severa, Suzy, normalmente ela vem com uma patologia. E aí o que eu fui buscar? Eu fui buscar a saúde sistêmica integrativa. Porque nós não somos apenas um corpo, nós somos espírito, mente, emoção e físico. E nada nos acontece no físico antes de passar pela nossa mente, passar pelas nossas emoções. E dentro dessa formação que eu fiz de saúde sistêmica integrativa, tem uma ferramenta espetacular que é a biorressonância. E o que é a biorressonância? Para muitas pessoas tudo isso é muito novo, né? Não existe aqui muita divulgação dessa ferramenta que a gente utiliza, apesar que na Europa já se utiliza até em hospitais públicos, tá? Seria ótimo se os hospitais públicos exatamente também utilizassem, né? Então, o que é essa biorressonância, né? Ela é um exame que ela é bioenergético. O que quer dizer bioenergético? Nós somos pura energia, nós só estamos aqui passando, né, fazendo esse programa porque existe uma rede elétrica aqui. Então nós somos pura energia. O nosso corpo, ele vibra, os nossos órgãos, eles se movimentam. Então esse aparelho, que é da biorressonância, ele capta esse movimento do seu corpo, que é da Suzy Aires, que nasceu na data tal, que mora na rua tal, no apartamento tal, e você tem essa assinatura energética única no universo. Então a biorressonância, ela capta a energia da Suzy e me dá os resultados. Quais são esses resultados? O que eu estudo hoje? Primeira coisa, a parte emocional.
Porque não dá pra gente tratar do físico sem tratar das emoções. Não dá, nada que acontece no nosso físico, ninguém fica doente no corpo primeiro, Suzy. Todo mundo passa aqui, ó, pelas nossas emoções, pela nossa mente, pelo nosso campo espiritual também, né? Então, hoje a gente olha muito onde estão os traumas da pessoa, com quem são esses traumas, e aí a gente aprofunda. Eu criei uma metodologia que, se eu fizesse somente a biorressonância, eu não poderia aprofundar. Só que como eu sou coach e fiz hipnose clínica, eu aprofundo com a pessoa, querendo saber um pouco mais sobre esse trauma. E normalmente as pessoas acabam se abrindo, lógico, na mente consciente dela, e depois a gente vai aprofundando. E depois a gente passa para a parte física. Por exemplo, muitas pessoas fazem dietas. Ok, maravilha, às vezes elas são muito bem acompanhadas, tem muitos profissionais muito bons. Só que o que faz bem para você, talvez não faça bem para mim. Sim. Às vezes, a alface, ela pode estar te intoxicando, ao invés de estar te ajudando a emagrecer. Então, dentro da biorressonância, a gente olha, por exemplo, na casa dos carboidratos, o que a Suzy pode comer, o que a Suzy não pode comer, o que está fazendo mal para a Suzy. Aí, nos vegetais, leguminosas, oleaginosas, proteínas. Por exemplo, teve um caso que uma pessoa ela chegou e falou para mim que ela tem alergia a todos os peixes. E dentro da biorressonância não deram todos os peixes, deu apenas um peixe. Só que como que é a mente do ser humano? Ela uma vez ela comeu peixe, ela teve um processo alérgico e o médico falou para ela, você não pode comer peixe nem frutos do mar. Ele generalizou. A maioria deles. Né? Generalizou. E a biorressonância ela é muito assertiva, ela dá exatamente onde está o problema. Claro, pro meu deu peixe de rio, gente. Não Peixe de rio, peixe. exatamente, né, Suzy? Então é muito assertiva. Além da gente ver vitaminas, quais vitaminas estão te faltando? Por quê? A maioria das pessoas vão na farmácia ou pegam uma suplementação e tomam uma certa vitamina. Ao invés daquela vitamina estar dando energia para ela, ela está só sujando, só intoxicando ainda mais o corpo da pessoa. Porque se você não precisa, por exemplo, vou dar um exemplo do zinco, para que você vai tomar zinco? Ah, aliás, me passa depois o nome de um complemento bacana para mim tomar que eu vou querer. Ah, sim, dentro da sua biorressonância deram as Sim, suplementações eu que você precisa fazer, sim. Gente, eu adorei, eu amei isso. Fala a sua Recomendo para percepção. todo mundo, porque é bem objetivo, é certeiro, tá? Eu tenho alguns problemas que ela não sabia e ela foi direto, olha, você não pode comer isso. Eu falei, caramba, eu não posso mesmo comer isso. Sim. Entendeu? Senão Acho que deu café também, né, Suzy? Aí eu acabei com ela. Acabou comigo, eu adoro cafezinho, mas deu uma série de coisas, feijão deu uma série de coisas. E ela não sabia que eu tenho esse problema e ela foi certeira. Então eu recomendo a biorressonância, como eu recomendo também essa terapia de emagrecimento, que eu acho legal, tá? Porque tem muitas pessoas que não conseguem emagrecer de jeito nenhum. Porque tem alguns alimentos que são alérgenos. Por exemplo, tem pessoas que têm intolerância à salsinha. Quando que ela iria descobrir que ela não poderia comer salsinha? Né? A minha mãe já tem 87 anos, lógico que ela tem algumas comorbidades. Mas, por exemplo, teve um dia que ela chegou, ela estava com a perna tão inchada, e eu falei, o que a senhora comeu? E a gente foi testar, porque a biorressonância a gente vai testar. E ela tinha comido espinafre. O espinafre fez a perna dela ficar desse tamanho. Espinafre. Então, assim, o que faz bem para uma pessoa? Espinafre, se você olhar, nossa, cheio de mineral, cheio de vitaminas, mas ok. Só que o corpo dela estava dissonante com o espinafre. Então, a gente precisa aprender a prestar atenção no que você come e o que você sente. O alimento ele foi feito para nos dar energia, para a gente estar bem disposta para fazer o que a gente precisa fazer. Muitas vezes a pessoa come, sente um estufamento, sente vontade de dormir, e isso não é normal. Isso não é normal. E a gente vai se acostumando com o que não é normal, né? É verdade, a gente se acostuma com a dor. Sim, não pode de jeito nenhum. Quem disse, né? Sim, com mal-estar, né? A pessoa se acostuma. É verdade. Marta, minha amiga, me fala sobre a parte de terapia. Engloba tudo isso na tua terapia. Como é que é isso? Então, eu faço assim, Suzy. Normalmente eu marco uma sessão de avaliação. E a pessoa ela me conta o que está acontecendo.
tá? Então vamos falar um pouco de ansiedade, né? Que eu acho que é O momento da vez. a pandemia que existe muito severa é da ansiedade. Então a pessoa chega e ela fala o que está acontecendo. Por exemplo, às vezes ela conta, olha, eu estou indo para a faculdade e do nada meu coração começa a bater muito forte, sem motivos aparentes. Ou eu acordo durante a noite e começo a pensar nas coisas que eu preciso fazer e perco completamente o sono, né? Ou me aconteceu algo e me deu muita sudorese. Então, assim, tem alguns aspectos físicos que acontecem que a gente tem que redobrar a atenção, porque ansiosos todos nós somos. Só que a ansiedade, ela não pode te paralisar de nada e ela não pode bloquear você de fazer nada. A partir do momento que ela te bloqueou, te deram esses gatilhos físicos, aceleração, sudorese, muitas vezes dor no peito, é importante. Aquele aperto no peito. Um aperto, uma angústia, sabe? Uma angústia de algo vai acontecer, mas eu nem sei o que. O ideal é que não chegue neste momento, que nós estejamos atentos a tudo isso. Então eu faço essa avaliação, entendo qual vai ser o processo dessa pessoa, indico quantas sessões ela vai ter que fazer. E aí é uma coisa muito diferente, Suzy. A hipnose é algo muito eficiente. Muito eficiente. Porque dentro da hipnose, nós buscamos a causa do problema. Vou te falar um pouquinho como que funciona. Por exemplo, eu vou te incentivar a lembrar qual foi a primeira vez que você se sentiu ansiosa. E aí você já está num processo de hipnose. A cabeça da gente é tão louca que ela falando, já vou tentar lembrar, a primeira vez que eu fiquei ansiosa, que eu tive uma crise de pânico. É impressionante. Então, mas Só de você conversar com ela. Mas olha só, quando você teve uma crise de pânico, não foi naquele momento que você teve ansiedade. Não. A ansiedade começou lá atrás. Normalmente começa-se na infância. Os maiores traumas nossos estão antes dos 8 anos de idade. E eu falo assim, que nós somos, as nossas emoções, é como se fosse um copo com água. Quando você está dentro da barriga da sua mãe passa por um estresse, o bebê sente, o copo enche um pouquinho. Aí você é um bebezinho, sua mãe te deixa dentro do berço e vai à feira, e você se sente abandonado, o copo enche um pouquinho. Aí você vai pro prezinho, pra escola, na adolescência, aí de repente você é um jovem, e aí o seu namorado termina com você. E aí você tem vontade de morrer. Você fica ansiosa, você fica depressiva. Só que naquele momento o seu copo já estava cheio. E aí foi um pingo de água que faltava no copo para esse copo transbordar. E aí vem o físico. Lembra que eu falei? Não acontece nada no físico. Antes passa todo por um processo. Né? Então o que é importante? Nós, todos nós, precisamos aprender a esvaziar esse copo. Esvaziar essas emoções negativas que a gente tem a vida inteira e nós vamos continuar tendo. Então nós precisamos nos conhecer, né? E passar por processos realmente, procurar realmente um profissional que te ajude a aprender a escoar as emoções negativas do dia a dia. É verdade, gente, não é vergonha para ninguém fazer terapia. Terapia é uma coisa muito boa que todo mundo deveria fazer. Porque é muito, muito bom mesmo você ter um terapeuta, você ter uma pessoa que você possa sentar, conversar. Eu não conheço esse método dela, mas vou conhecer para contar, entendeu? Mas é muito importante você fazer uma terapia. Para mim, me ajudou muito na minha separação. Sim. Muito, muito, muito. Eu falo assim que o autoconhecimento, Suzy, ele é muito importante. Por exemplo, dentro da biorressonância, nós vimos em quantos hertz você estava vibrando, né? Nossa, maravilhoso. Isso é uma coisa que eu também vou começar. Eu quero fazer a minha próxima. Não achei o termômetro. Me deu um exercício para fazer de eu vou pegar no pé. A gente pé. precisa cuidar de vez em quando puxar um pouquinho da orelha para as pessoas olharem para si, sabe? Às vezes você cuida da sua mãe, você cuida do seu pai, você cuida do seu gato, você cuida de todo mundo. Quem cuida de você, Suzy? Eu agora comecei, todo dia de manhã, eu levanto de manhã, gente, olha assim, já na cama, abri o olho, sorri. Pra você sorrir pra vida. Eu achei tão legal isso. Sim, sim. Entendeu? Você acorda já de manhã. Bem, realmente, você acorda melhor. Sim, com certeza, porque Você a nossa sai com fisiologia, né? a nossa fisiologia, ela é muito importante. Eu não sou budista, mas por que o Buda ele vive com aquele sorrisinho? Sim. E você não olha pra ele, você não tem vontade de sorrir?
A nossa fisiologia, ela fala muito. E às vezes você pode estar triste, mas faz um sorrisinho, porque muda os sentimentos lá dentro, sabe? Então o autoconhecimento fala assim, poxa, o que me deixa triste? Eu me afasto. O que me deixa feliz? Espera só um pouquinho, eu estou precisando me fazer feliz um pouco. Então o autoconhecimento, ele é muito importante. E a gente saber reconhecer em que ponto nós estamos, em que ponto nós precisamos de ajuda, para não deixar ficarmos doentes. Porque depois a doença cai no corpo mesmo, né, gente? Não, aí fica mais... Não é que é impossível de se curar, não. Muito pelo contrário, a gente consegue reverter todos os quadros aí. Mas o ideal é que você não passe por esse sofrimento. Sim. Você não passa e a sua família não passa. Porque quando você está sofrendo, ao seu redor tem pessoas sofrendo também. Sim, verdade. Então você não impacta somente a sua vida, você impacta a vida de muitas pessoas. E você pensando hoje no coletivo, quantas pessoas estão doentes hoje, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar essa vibração, nós precisamos ter esse olhar mais cuidadoso para as pessoas que precisam se conectar, às vezes, com elas mesmas, sabe, Suzy? Com a história delas. Mas é importante essa conexão que você faz com você mesma. Sim. Eu acho uma coisa muito importante. As pessoas hoje, elas se cobram demais. Né? Eu sempre utilizo muito essa analogia. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho as responsabilidades da casa, eu tenho as responsabilidades na empresa, eu tenho as responsabilidades com os filhos, eu tenho que dar conta. Pera só um pouquinho, quem falou que você tem que dar conta? Quem? Aí a pessoa fala, eu mesmo. A gente mesmo se cobra. Então assim, ok, né? Permita-se errar, permita-se não conseguir fazer. Permita-se, né? A gente precisa se permitir um pouco mais, se olhar, verdadeiramente olhar um pouco pra dentro, sabe, Suzy? Porque senão você cai naquela, né? De casa, família, e arruma aqui, arruma ali, não sei o que, e hora do almoço, e hora do jantar, e leva o filho na escola, e leva o filho não sei o que, paga o médico, não sei o que. Quando chega a noite, já não aguento mais. Aí você olha no espelho, sua unha tá sem fazer, seu cabelo tá todo assim, pra cima, e você, como fica nisso? Esgota, a energia esgota, né? E o que a gente precisa hoje, em todos os campos, em todos os meios, seja no corporativo, as pessoas precisam de equilíbrio, equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Né? Hoje há um entorno muito grande da nossa vida profissional. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse equilíbrio? Então, por exemplo, é muito importante você sempre citar o que é importante e o que é urgente na sua vida. Tá vendo, gente, que é importante? E o que é urgente. Isso. É para você pegar o caderninho, ó, aproveita, tá? E anota. Então, tem algumas coisas que são urgentes, ok? E a gente precisa de um checklist, nós precisamos de uma certa organização. Né? Escrever, eu acho que assim, é a melhor lousa que a gente pode ter. Poxa, eu preciso marcar um exame da mama. É urgente ou é importante? Olha, passou do período, então é urgente. É urgente. Não passou do período, é importante. Então a gente precisa sim dar conta do urgente. Mas antes que o importante se torne urgente, você tem que olhar para o que é importante. Porque senão a gente vai deixando. Daqui a pouco as mulheres, né, por exemplo, tá aí 1 ano sem ir pro médico para fazer os seus exames. Esse né? foi, Então, acho que, o puxão de orelha para mim. Eu senti aqui. É que assim, eu sou sutil, né, Suzy? Eu bato e eu acho solto. que isso foi um puxãozinho. Eu prometo, desde que vem eu vou. Sim, então assim, tem que saber pontuar o que é importante e o que é urgente. Porque o tempo, ele é um fator muito estressante. É verdade. Você acaba cuidando de todo mundo, mas não cuida de você. Sim. Uma hora a casa cai. Não tem jeito, a conta chega. A conta chega. A conta chega, não tem jeito, né? Por isso que a gente tem que se cuidar sistemicamente. A gente tem que ter, né, na nossa parte espiritual, seja ela for, né, a nossa parte mental, a nossa parte emocional e a nossa parte física, óbvio. Né? Tem que fazer uma boa alimentação, sim, tem que fazer atividade física, sim. Não dá hoje, nos dias de hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, imaginar que nós vamos ter uma longevidade sem nos exercitarmos. Sim. Não tem como. Então a alimentação, a parte física, assim, a gente precisa olhar para isso e a gente tem que fazer o quê? O importante e o urgente. O que é tudo isso? É importante. É que nem meu cachorro, todo dia ele
olha pra minha cara, hoje nós vamos passear, né, mãe? Eu falo, não vai dar. Pois é. Né? A gente precisa, às vezes a gente precisa selecionar também o que dá e o que não dá. Lógico, também tem que se permitir. E até explico, né? gente, é que eu acabei de mudar, então eu tô organizando a casa ainda. Mas Sim. assim que der, eu vou passear. Sim. Marta, que aula que você deu pra gente. Volte mais vezes. Eu ficaria aqui horas, né, gente? Eu amo. Nossa. Se ela não me interromper, eu não paro de falar. Mas eu gosto assim, sabe? Porque a pessoa fala e a gente presta uma atenção, porque é um assunto muito interessante. Sim. Entendeu? Muito. Eu adorei essa história de terapia. Vou testar e conto pra você. Ah, não, e depois a gente precisa marcar uma hipnose clínica, né? Você vai depois gostar. fiquei interessada. Você vai gostar demais. Me deixa aí teus contatos, que eu acho que tá assim, ó, de gente doidinha pra falar contigo. Bom, meu Instagram é Marta B. Barreto. Podem mandar um direct, falar que talvez tenha visto aqui no programa, junto com a Suzy. E de repente pode ter uma condição especial para vocês. Então, ó, descontinho bom, olha, é isso aí, pra você cuidar de você, pra você fazer essa biorressonância que é fantástica. Eu fiz e adorei, tá? Porque ela é bem assim, ó, objetiva, entendeu? Eu tô mudando meus modos alimentares por causa disso, tá? Porque é uma coisa que a gente... Isso ela me falou uma coisa importantíssima na época, que é um pré-cuidado, né, pra você, né? Pra você ter uma saúde melhor, né? Na verdade, assim, a nossa, infelizmente, a medicina, né? Ela às vezes ela espera você ficar doente, é isso que ela fala, gente. para cuidar de você. Vamos supor, a pessoa às vezes ela vai num endocrinologista e aí os níveis dela não ultrapassaram para ela, de repente, fazer uma reposição hormonal. Normalmente o médico fala, volta daqui 6 meses, volta daqui 1 ano. Aí ela volta daqui 1 ano e fala assim, e agora os índices estão realmente, você está precisando repor. E aí começa a entrar com medicamento. A biorressonância nos ajuda a prevenir essa doença. Se eu percebo que a pessoa já está com um problema na tireoide e a gente, lógico, pede para a pessoa submeter alguns exames clínicos, a gente já entra com uma alimentação que é para repor iodo, repor o que ela precisa para que ela não venha a precisar fazer reposição hormonal. De forma natural. Agora eu vou pedir para ela contar um caso para mim, que ela contou para mim, vou pedir para ela contar para vocês esse caso que eu fiquei impressionada. Você conta a história do carocinho do seio? Ah, sim. Teve uma cliente, né? Ela fez a biorressonância comigo e no dia da devolutiva, eu sempre falo assim, no mapa dos órgãos, a biorressonância ela dá quais órgãos estão em desequilíbrio, que há um desalinhamento. Lembrando que a biorressonância ela é bioenergética. Então pode ser que a pessoa faça um exame clínico e já dê algo ali, ou pode ser que não. Pode ser que ela venha a ter um problema futuramente se ela não cuidar. Por isso que tem que entender como funciona a biorressonância para você ter a crença de que aquilo tem 95% de assertividade. No caso dessa cliente, apareceu lá glândula mamária no seio esquerdo. Qual é o meu procedimento? Eu sempre falo, olha, vai investigar. Eu nunca falo que tem alguma coisa, tá, gente? Eu sempre procuro orientar a pessoa, olha, procura um médico e dá uma atenção maior para sua mama esquerda. Aí ela me contou que por um acaso, no dia seguinte ela ia fazer o exame dela. E ela estava fazendo o exame, o técnico estava analisando e ela perguntou, e aí doutor, como que tá? Ele falou, não, está tudo bem. Aí ela falou, mas dá para o senhor dar mais uma olhadinha no meu seio esquerdo? Porque 1 ano atrás eu fiz e tinha um cisto. Na verdade não era verdade, ela tinha feito a biorressonância. Só que até ela explicar para o médico o que era a biorressonância, não ia dar certo. Aí ela criou essa historinha, dizendo que ela tinha feito um exame anterior e tinha dado. E aí o técnico realmente foi procurar. E qual foi a surpresa? Ele achou. Né? Então assim, É impressionante. Ela ficou muito impactada com isso, né? Porque se ela não tivesse tido essa informação antes, ela não saberia que ela tinha ali uma glândula, né, um cisto na mama, e ela teria que voltar depois de 1 ano. E talvez daqui a 1 ano, talvez já houvesse um problema maior, um problema mais sério. Né? Então eu falo que a biorressonância é uma ferramenta onde ajuda as pessoas a prevenir as doenças. Gente, marca seu horário, vocês não vão se arrepender. Depois vocês me contam, entra lá no meu Instagram, entra em contato, me conta. Suzy, adorei, porque eu amei. Marta, querida, eu vou pedir para você deixar de novo seus contatos,
Vou deixar meu Instagram, é Marta B. Barreto. Pode deixar o celular também? Pode. O celular é 11 97681 5844. Pode me chamar e falar que viu aqui esse programa junto com a Suzy. Tá vendo? E ó, a gente continua. Vamos lá. Vamos agendar, vamos cuidar da gente, porque a gente precisa cuidar da gente. Obrigada, Marta. Eu que agradeço, Suzy. Muito, Agradeço muito, demais muito. o seu convite, viu? Você foi tão solícita. Foi tão importante isso para mim, enxergar em você, no movimento que a gente faz parte juntas, né? No movimento Inspira Mulheres, e ali você estava ali para me ajudar. Você foi assim, eu não precisei pedir, não precisei nada, Não. e você automaticamente fala, não, eu quero você aqui, então eu quero te agradecer. Imagina, acima tem de que qualquer agradecer. coisa. Eu que tenho que agradecer, porque, gente, é um mundo de informação que ela trouxe e a gente precisa disso, de informação de saúde saudável para você cuidar de você. Obrigada, Marta. Eu Venha que sempre, venha agradeço, sempre. agradeço. E eu vou ficando por aqui. Não esqueça, gente, de me seguir nas redes sociais, Suzy Aires, também no meu canal de YouTube. Todos os programas você vem lá, tá? No YouTube é canal Suzy Aires Oficial. Tá bom? Eu tô emocionada aqui com a amiga, por isso que... E agora a gente tá também com o Instagram, Girando com Suzy Aires. Vai lá e deixa o seu comentário. Qualquer coisa me chama que eu passo pra você. Tchau, queridos. Fica com Deus.